Uma boa igreja é aquela que segue os passos do seu mestre. E o coração do mestre é esse coração de que até os confins da terra a gente tem que chegar. E ele vai colocando isso no coração da gente. Não há uma igreja que queira ser cristocêntrica que não sinta o pulsar do coração de Deus em relação às mesmas obras que Jesus queria fazer. Um bom discípulo é aquele que cresce, 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 daqui a pouco, por andar com seu mestre e viver com seu mestre, o mestre vai dizer para ele: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, agora vai, filho, você já aprendeu muito. Você conhece o que significa andar comigo, sofrer comigo, ver as coisas que eu vi. Agora vai, você está maduro o suficiente para fazer a obra do Senhor. E é interessante, a história é sempre a mesma. Quando eu faço parte do aniversário de algumas igrejas, eu vejo irmãos que vêm aqui à frente e eles celebram a vida de Cristo na igreja. Porque onde estão 2 ou 3, aí está o Senhor. O templo de Deus é quando o templo do Espírito, que cada um de nós somos, nos reunimos. E aí 1 ou 2, não importa o número. A ideia é que 2 ou mais fazem com que a presença de Deus, essa presença santificadora, poderosa, venha sobre nós. E aí o templo de Deus está sendo levado a cabo e as obras de Deus começam a fazer parte da vida da gente. Só basta dois templos do Espírito estarem juntos. E aí os dons, os talentos, todas essas coisas que Deus dá para a gente pelo Espírito Santo dele, faz com que a gente comece a edificar um ao outro. E logicamente você vai ver que tem um joinho no meio. Joio sempre teremos entre nós. E não fique triste com isso. E eu queria animar o pastor também, porque é parte do pacote. Amém? Jesus, ele escolheu um joio para estar no meio dos discípulos. E era necessário que ele estivesse lá. Até mesmo porque sem aquele joio chamado Judas, Jesus não seria o nosso Senhor. Era necessário que a obra fosse completa. E para isso, algumas coisas, o joio tem um papel fundamental, que é fazer com que a tua fé seja uma fé inabalável. Que você fique firme. Em quem? Em Cristo Jesus, o cabeça da igreja. E nós não estamos aqui para adorar ninguém, não adoramos um templo. O templo aqui é o lugar de referência, aonde o templo do Espírito se encontra e a presença de Deus está. Amém? Porque aonde Deus está, não importa o lugar, queridos. Eu estava conversando com o pastor Sabine, lá na Romênia. Ele dizia que na época da perseguição, ele se encontrava debaixo de uma árvore com os irmãozinhos. E lá debaixo daquela árvore, eles cantavam fazendo mímicas, porque não podiam nem cantar em voz audível. Era mímica. E aquela mímica, e eles depois dividiam partes da Bíblia entre eles. E ali eles adoravam a Deus, e Deus estava presente. Tanto estava presente, que por causa do coração e da fé daquele povo, Deus mudou a história da Romênia. E eu tive o privilégio de pregar na igreja do pastor Sabine, que era uma igreja praticamente do tamanho dessa aqui. Ele dizia, todos os dias, quando me pegaram depois, levaram para a cadeia, eles me acordavam dizendo, está pronto para apanhar? E eu dizia, segundo ele, né, ele dizendo, eu dizia para aqueles guardas, eu não estou pronto para apanhar, mas se é por causa da minha fé, pode bater. E apanhava todo dia. E naquele dia que eu estava pregando, ele disse, você viu aqueles velhinhos sentados no primeiro banco? Falei, vi. Eram os meus carrascos. Todos eles vieram a Cristo Jesus. Estão na minha igreja.
na igreja do Senhor Jesus, louvando o Senhor. O Evangelho é o poder de Deus. Queridos, não tem resposta para esse mundo. Não há outra resposta senão a igreja. Não há outro plano. O plano é a igreja. Se a igreja não fizer, quem o fará? Se a igreja não se levantar, quem se levantará? Se a igreja não for, quem irá? Irmãos, eu e você somos o reflexo do invisível que é o nosso Deus ao visível que é essa sociedade. E como essa sociedade precisa de exemplos de gente que está sendo transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu acho que durante um bom tempo nós ficamos sem falar muito do Espírito. Principalmente nós, os batistas, não falamos da terceira pessoa da Trindade, que é tão importante, que sem ela não haveria igreja. Aliás, sem ela não haveria nem Jesus, porque Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus. E sem o Espírito, Jesus não faria as obras que ele fez. E quando Jesus disse para os seus discípulos: vocês precisam ir para Jerusalém e ficar lá até que do alto sejais revestidos de quem? Do poder do Espírito Santo, e ser-me-eis o quê? Você vê, queridos? Não há ministério sem o revestimento do Espírito. Essa igreja daqui a pouco está começando a caminhar. Já fiquei sabendo ali do pastor que a igreja está caminhando. Uma jovenzinho que já está, viu, irmão Silas? Já está com sonhos altos de se reproduzir. Vocês cresceram. Jesus deve estar dizendo aqui para os irmãos, através das mensagens, dos cânticos, de tudo que vocês aprendem, escola dominical, pequenos grupos. Está na hora de levantar voo, fazer o nome do Senhor em algum outro lugar, começar a ser honrado. Amém? Missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. É Ele quem manda. E a igreja que é espiritual obedece. Amém? A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor Jesus. É dela que nós estamos falando hoje. E é interessante, eu estava lendo um texto, hoje eu vou ficar nesse texto porque amanhã eu gostaria de pregar aos irmãos sobre votos esquecidos. Alguém aqui já esqueceu algum voto? Prometeu algo para o Senhor, vem preparado, porque amanhã o couro vai comer. A gente tem costume de ir para acampamento, fazer algumas festinhas, aí a gente toma umas decisões interessantes, né? Aí na segunda-feira esquece, é igual dieta, né? Segunda eu começo. Às vezes nós vamos para alguns lugares, ouvimos a palavra de Deus, fazemos alguns votos e vamos esquecendo. Amanhã, se você tiver coragem, venha para ser desafiado, como eu sou desafiado toda vez que eu leio a palavra do Senhor. Abra comigo aí em Atos capítulo 1. O texto que eu quero ler com os irmãos vai até o verso 11 desse capítulo. Eu gostaria muito de poder discorrer sobre o livro de Atos inteiro com os irmãos. Que livro fantástico, escrito por um médico, um homem que não era tempo integral na obra de Deus. Eu acho que muitos dos irmãos aqui vão poder se identificar um pouco com Lucas, o autor desse livro. Olha como ele começa o seu livro. Ele escreve 2 livros. O Evangelho de Lucas, e ele fala só sobre a vida de Jesus. E ele prova que Jesus é o Filho de Deus no Evangelho de Lucas. E aí ele fala no livro de Atos, ele vai discorrer a história de Deus através do seu povo. Eu estou dizendo a história de Deus através do seu povo, porque não somos nós, queridos, que colocamos nem a fé em nós mesmos. A fé é colocada em nós por causa da ação do Espírito Santo
de Deus. Então, nós somos elevados. É só se deixar guiar, o Espírito te leva a reproduzir a história de Deus através da tua vida. Olha o que diz o texto. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando as coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer estas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Até aqui. Pai, nós queremos que a Tua palavra fale conosco. Senhor, nós queremos celebrar a Tua igreja, Senhor. E celebrando a Tua igreja, estamos celebrando vidas que passaram por esse lugar. Vidas que, por causa do nome de Cristo, da transformação de Cristo, se dispuseram a fazer aquilo, Senhor, que Tu querias naquela época, para que essa igreja hoje estivesse aqui reunida. Da mesma forma, Senhor, nós queremos que hoje o Teu Espírito nos envie, Senhor, para fazer a mesma obra, para começarmos aquele projeto, Senhor, que Tu já tens no coração da Tua igreja, e fazer, Senhor, com que essa obra seja uma obra de visão celestial, Pai, porque visamos obedecer-Te e fazer com que Teu nome seja conhecido e que transforme, Senhor, a vida de tanta gente ainda nessa região em que estamos plantados. Ajuda-nos, Senhor, a Te entender e a entender as Escrituras, para podermos ser, Senhor, cada dia mais usados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Lucas era um médico. Assim como, de repente, aqui nós vamos ter, e naquela época, as pessoas que plantaram essa igreja aqui, que vieram para cá e trabalharam aqui durante um bom tempo, nem todos eram pastores. Eu tenho certeza que nenhum deles era pastor. E eles vieram, eram homens profissionais que trabalhavam no dia a dia, que davam voluntariamente o seu tempo e puderam ver a igreja do Senhor começar aqui nesse lugar. Lucas era mais ou menos uma coisa assim, um homem como esse, um homem que teve um encontro com Cristo, porque toda igreja começa com Cristo. Amém? Toda igreja começa com Cristo. Começa com a transformação que Cristo está fazendo na gente. E é interessante que Lucas, um médico, como qualquer profissional aqui, tomou no seu coração o desejo de discorrer sobre a vida de Cristo. Precisamos fazer e escrever a história daquele que é o nosso Senhor. Olha, isso só pode ter sido coisa do Espírito. Imediatamente esse homem, quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele vai buscar os testemunhas oculares,
Aquelas pessoas que tinham visto Jesus curando, que tinham visto Jesus levantando até dos mortos. Ele foi fazer um levantamento de toda a vida de Jesus, todos os detalhes. Lucas parece que é um historiador tremendo. No capítulo 4 de Lucas, você vai ver que esse homem, ele começa a falar de um Jesus que entra na sinagoga e de repente ele se levanta, pega o rolo, que era o livro de Isaías, e começa a discorrer sobre o que Jesus falou naqueles dias, comprovando ser o Filho de Deus. Se você lê o livro de Isaías, no capítulo 60, você vai ver que está escrito que um dia o Filho do Homem se levantaria e diria. E aí começa, eu vim para tirar os cativos, libertar os cativos e tudo mais. E de repente Jesus se levanta na sinagoga e pega esse rolo e começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, olha. E no final, quando ele discorre esse texto de Isaías, que era uma profecia sobre o próprio Jesus, ele diz: hoje as Escrituras está sendo cumprida diante dos vossos olhos. Olha, irmãos, Jesus comprovadamente é o Senhor, e esse é o tema do livro de Lucas. E Lucas, ele vai buscar todas as pessoas que tiveram experiência com o Senhor, discípulos, testemunho dos discípulos, testemunho dos apóstolos, testemunho de todos. E aí quando ele chega aqui, ele está conversando com Teófilo. Teófilo era um outro homem, só que esse era um homem de negócio, mas um profissional. Você vê, tem profissionais aqui? Quantos são profissionais aqui? Eu espero, meus queridos, que você reproduza a vida de Lucas, que você seja um historiador. Vai ter outros profissionais aí, homens de negócio, que pela sua generosidade, a igreja vai começar em outro lugar. Teófilo era esse homem. Quando Lucas começa a dizer aqui: olha, Teófilo, eu primeiro fiz um relato acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado aos céus. E ele está precisando de grana para fazer a coisa funcionar. O histórico tem que acontecer. Queridos irmãos, a obra de Deus não vai para frente sem pessoas generosas. Amém? Sem que você se torne um bom dizimista. Sem que você dê da sua profissão, para que o nome do Senhor seja conhecido. Teófilo é o camarada que, depois de escutar o relato de Lucas, ele assina o cheque. Eu acredito no poder de Deus na transformação de vidas. Amém? Eu tenho certeza que os homens de negócios aqui dessa igreja, se você quiser, daqui a alguns anos nós temos uma outra igreja em outro lugar, porque você crê no poder do Evangelho, que é o único poder que pode transformar vidas. Amém? Isso significa, queridos, que nós precisamos de mais igrejas. Amém, pastor Fernando? Temos outro projeto? Os irmãos compraram um terreno, não compraram? O terreno é grande, hein? Os irmãos têm fé? Tem? Deus vai chamar alguns para ir para lá voluntariamente. E alguns outros vão estar escrevendo a história dessa igreja. A história da ação divina sobre as vidas de homens e mulheres transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê nisso? É assim que a igreja começa em qualquer lugar, queridos. Deus agindo através de pessoas que foram chamadas por Ele mesmo. Você não estaria aqui por tuas próprias obras. Foi o Senhor que, com a sua misericórdia, foi te buscar. Amém?
Ele foi te buscar lá naquela lama de pecado em que você e eu estávamos. E nos escolheu, e nos chamou para Ele, e nos instruiu pelo Espírito Santo, diz a palavra aqui, olha que coisa linda, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E diz aqui, até o dia que foi levado aos céus. Você sabia que Jesus, depois de ter ressurreto, passou 40 dias entre seus discípulos, conversando com eles, comendo com eles? Eu não sei como é isso, mas parece que Jesus comia com eles, depois de ressurreto. Diz o texto. Olha o verso 4. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Aonde está isso? Vamos abrir em Lucas capítulo 24, verso 49. Olha só que interessante. Jesus está dizendo, depois daquela noite que ele deve ter passado com os discípulos, falando sobre ele mesmo, discorrendo sobre as Escrituras. Jesus deve ter passado uma noite inteira dando bases bíblicas para o trabalho evangelístico e para missões. Olha o que diz o texto: envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai aonde? Na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Aqui Jesus está com seus discípulos e falando para eles: vão para Jerusalém, fiquem lá e não saiam de lá. Olha, irmãos, os discípulos tinham convivido com Jesus. Eles tinham sido batizados com o batismo de João. Mas os discípulos ainda não conheciam o que significava esse batismo de fogo, que é do Espírito Santo de Deus, que iria acontecer em Jerusalém no dia de Pentecostes. E é interessante que eles deveriam ir para lá. Olha o verso 44 de Lucas 24. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de... Onde mais? E nos Salmos. Irmãos, será que estava escrito sobre Jesus na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos? É o que está escrito. São 330 profecias que se cumprem na plenitude dos tempos, quando Jesus vem a esse mundo, na pessoa de Jesus. Quantos livros compreende a lei de Moisés? Eu sei que os irmãos aqui são estudiosos. São quantos livros? 5 livros. O nome que se dá a ele? Pentateuco. Quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Uau! Estava escrito sobre Jesus. Jesus passou a noite com os discípulos, falando nesses textos do Pentateuco, estava escrito sobre mim. Aonde mais, Senhor? Nos profetas, maiores e menores. E nos Salmos. Toda a literatura até então estava escrito sobre Jesus. O que estava escrito sobre Jesus? Diz aí o texto, verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem. Deixa eu te dizer uma coisa: se você quer compreender as Escrituras, você precisa conhecer que o coração de Deus é um coração redentor. Amém? Deus amou o ser humano desde o começo. A partir da queda, Deus começa a buscar esse homem, se revelar para esse homem. A razão da Bíblia, irmãos, é o coração de Deus pelo homem. Deus já tinha missão no seu coração antes mesmo da Bíblia ser escrita. Você pode dar um amém por isso? Amém.
Quando o homem cai, Deus começa a revelar um coração amoroso. Quando Adão e Eva estão lá no jardim perdidos, quando perdem a graça de estar no jardim, o que Deus faz? Ele mata um animal, tira o sangue, veste aqueles dois, e aquele sangue passa a ser o símbolo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você começa a entender a Bíblia a partir do coração redentivo desse Deus. Se você não entender isso, você não entende missões, você não entende evangelismo, você não entende por que uma igreja é plantada, por que nós estamos aqui. Nós temos que ter um coração muito grato. A graça de Deus me alcançou. Eu fui lavado pelo sangue precioso de Jesus. No meio de 7 bilhões de pessoas nesse mundo, o Senhor me viu e me tocou e me chamou e me deu a alegria de fazer parte de um projeto muito grande, que é a igreja dele. E me revestiu. Ah, irmãos, que coisa linda. Por isso que o Senhor está dizendo aqui, eu preciso ir para o Pai, para que eu mande o meu Espírito. E aí você vai entender agora. E ele está falando aqui, após dar orientações pelo Espírito, Jesus dá orientação pelo Espírito. E depois de passar 40 dias falando das coisas referentes ao reino de Deus, agora ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do meu Espírito. Queridos, eu e você, se vamos fazer a obra de Deus, vamos precisar muito do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir a ter aquelas palavras que você não sabe nesse momento. A obra do Espírito é fazer você se lembrar daquilo que Cristo fez e ensinou. A obra do Espírito é te capacitar para ser testemunha. Você vai ser testemunha do que Cristo está fazendo na tua vida. Toda vez que você abrir a tua boca, fique sabendo que você é um instrumento do Espírito Santo. Não é você. Ele está usando todas a tua personalidade, está usando tudo que você é, mas você está sendo usado pelo Espírito. Essa é a razão que o Senhor vai dizer antes de subir: toda autoridade me é dada nos céus como na terra, portanto, ide. Você não está indo no teu nome, você está indo no nome daquele que é o cabeça dessa igreja, daquele que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que é capaz de ressuscitar dentre os mortos, pelo poder do Espírito. E é aquele que te usa, é aquele que quando você abre a boca, cheio do Espírito, as pessoas veem nos teus olhos quem é que domina a tua vida. Amém? Queridos, é tão bonito ver uma pessoa cheia do Espírito falando. Talvez ela não precisa falar em línguas, sabe? Aliás, isso nem a gente está falando aqui. Você precisa mostrar quem é que domina a tua vida, porque o Espírito, ele só usa uma coisa que ele mesmo escreveu. Quando você, que está cheio do Espírito, começa a ler esse livro, escrito, inspirado plenamente pelo Espírito, isso se torna vida. Quando isso entra no teu coração e começa a trabalhar lá por dentro, o nome que a gente dá para isso é espiritualidade. Porque Deus começa a trabalhar contigo naquelas áreas que só Ele sabe. Você pode ser o maior intelectual do mundo.
em relação às coisas de Deus. Conhecer a Deus é diferente de ter uma vida com Deus. Conhecer a Deus é diferente de você andar com Deus. Conhecer a Deus é diferente de você não somente falar sobre Deus, não é? Mas você vai ver como esse Deus está percebendo, como esse Deus está mudando a tua vida. E isso se transforma em testemunho para aqueles que estão ao teu redor. Amém? Você quer ver um homem que conhece a Deus? É um homem apaixonado. É aquele que é capaz de dar a sua própria vida por pessoas que ele nem conhece. É aquele que dá dos seus recursos para ver o reino de Deus estabelecido e ele não vai ter sequer um aplauso. Isso é contrário a tudo que você vê no mundo. Amém, irmãos? A igreja é isso, queridos. É o poder de Deus trabalhando na nossa vida e fazendo a gente sair para esse mundo com um testemunho do que Ele mesmo está fazendo na gente. Para a glória de quem? Para a glória dEle. Porque no final das contas, é para a glória do Senhor Jesus que nós estamos aqui. Eu louvo a Deus pela vida do seu pastor. E aí nós vamos para trás. E nós vamos ver algumas pessoas que ainda tinham alguns cabelos na cabeça. Eu estou aqui me referindo ao meu querido irmão Silas, que olhando assim algumas fotos dele naquela época, parece que tinha, né, mais cabelos. Pelo menos bigode o irmão tinha. Eu vi outros irmãos aqui que vieram aqui à frente, Pedrinho, a irmã Ana, os cabelos tinham outras cores. E a coisa mais linda, sabe, irmãos, é vê-los gastando a sua vida ainda hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Queridos, isso não é coisa do homem. A igreja não tem nada a ver com coisa de homem. A igreja tem a ver com um Cristo vivo. Um Cristo que continua transformando, trabalhando, executando uma obra na gente. E o resultado disso é: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me. Faz de mim o que tu queres. Sabe, irmãos, nós temos perdido isso. A igreja do Senhor tem buscado oba-oba. Nós temos visto a igreja do Senhor brincando com o nome do Senhor. A igreja não é mais do Senhor. Tem sido de pessoas, do ser humano, de ideologias. Temos perdido a essência da palavra de Deus. Temos perdido o temor de um Deus que é o cabeça. E qualquer dia Ele vem buscar a sua igreja. A igreja que Ele virá buscar é uma igreja que entende a palavra do Espírito Santo o tempo todo falando com a gente. Sabe, queridos, eu tenho percebido que muita gente nesses dias tem perdido aquela paixão por Jesus. Se fala muito do Senhor, mas a gente não vê aquelas pessoas que são capazes de dizer: Senhor, eu não quero nada, já tenho tudo. A tua graça me alcançou. Agora eu quero dar de graça o que eu recebi. Talvez essa noite seja uma noite para você refletir nessas primeiras palavras. Se você é um Teófilo, uau, Deus vai te usar. Se você é um Lucas, de repente Deus vai te usar escrevendo a história de alguns irmãos aqui. Eu conheci eu tenho um amigo meu que foi diretor do navio Dulos, na época que o Dulos ainda navegava já. Era um navio mais velho que flutuava
ainda pelos mares. Nós aposentamos o navio recentemente, mas ele foi diretor daquele navio. Sabe o que ele faz hoje? Ele escreve a história de homens de Deus que deram e gastaram a sua vida na obra do Senhor, só para trazer à mente como Deus usa pessoas. O Chaco Thomas, que pregou lá na nossa igreja recentemente, ele só faz isso. Já escreveu mais de 10 livros sobre biografias de homens que deram a sua vida pela obra de Deus. Talvez aqui nessa igreja nós vamos ver pessoas buscando testemunhos. O que Deus está fazendo? Queridos, quando a gente conhece a história das pessoas, a gente é impactado pelo poder de Deus. Às vezes eu escuto a história de alguns irmãos, eu fico impactado de ver como esse Deus é maravilhoso, poderoso para transformar vidas em coisas tão preciosas aos seus olhos. Que Deus te use, que Deus te faça, parte de um projeto, de um macro projeto para esse mundo. Deus tem algo precioso que só você vai poder cumprir. Deus tem para cada um de nós aqui planos maravilhosos que nós não entendemos, nenhum de nós. Irmãos, tem muita gente hoje deprimida dentro da igreja, tem muita gente triste dentro da igreja, tem gente que está encontrando coisas mais legais no mundo lá fora, dentro da igreja. Tem gente que está com um pé na igreja e um pé no programa do Faustão no domingo. Pastor, termina mais cedo. Prega menos, pastor. Nós estamos ficando, assim meio inertes aos pregadores da palavra de Deus. Deus vai trabalhar com a sua igreja. E os remanescentes que se levantem e digam: Senhor, usa-me para a honra e glória do teu nome, porque a igreja continua e vai continuar até que o Senhor volte. Porque o texto diz: aquele que subiu, varão galileus, porque estão olhando para cima, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito que levou o Senhor aos céus, o trará para buscar a sua igreja. Amém? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer por esses poucos versos que, Senhor, demonstram para nós que a igreja tem a ver contigo. A igreja tem a ver com Cristo, a sua obra na cruz, a graça de Deus através de Cristo e, Senhor, a ação do Espírito que a partir de Jerusalém começou a trabalhar no coração de cada um, Senhor, daqueles que vinham ao conhecimento e ao toque divino, Senhor, do teu próprio Espírito. Ó Deus, nós estamos na era do Espírito Santo, agindo sobre a igreja, fazendo a igreja entender a sua própria palavra, fazendo com que essa palavra se torne vida e que transforma, Senhor, as nossas personalidades, nossos temperamentos, que vai fazendo, Senhor, com que tenhamos direcionamento na vida. É isso que teu Espírito tem feito, Senhor, nesses dias. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cheios a cada dia dessa tua palavra e do teu coração, e que teu Espírito nos use, Senhor, para sermos instrumentos teus, onde quer que tu nos coloques. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.